Bom dia, graça e paz. Que alegria, que bênção. Nesta manhã tão ensolarada, você, sua família, junto ao povo de Deus, para prestarmos culto de louvor e glórias ao nosso Deus, neste tempo de Natal. Hoje especialmente, vamos ter a nossa cantata natalina. Esses queridos irmãos e irmãs se esforçaram, ensaiaram, e hoje eles vão adorar ao Senhor com a bela cantata. Eu quero convidar você a fazer comigo a oração de chegada. Assentado como você está, oremos ao Senhor. Glorioso, eterno, santo Deus, toda glória, toda honra, todo louvor ao teu excelso nome. És digno de receber toda a glória, todo louvor. Aqui estamos, Deus, como parte do teu grande rebanho para exaltar-te, expressar-te a nossa profunda devoção, declarando, Senhor, que és o nosso Deus, único, eterno, poderoso, suficiente Deus. Ó Senhor, receba a nossa adoração, acolha o nosso coração. Sabes como chegamos aqui, conheces, ó Deus, as nossas debilidades, as nossas inconsistências, as nossas necessidades. E assim, Deus, como estamos, apresentamos-nos diante de Ti, suplicando misericórdia, compaixão. Abrace-nos, ó Deus, com o abraço da Tua graça. E em nome de Jesus, o autor e consumador da fé, na segurança dele e por meio dele é que nós permanecemos na tua presença como povo santo, redimido, lavado no sangue do Cordeiro. Fala conosco, Senhor. Dá-nos a tua palavra nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Momento de adoração. Convido a amada igreja para que abra as suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 1. Nós faremos em pé essa leitura responsiva do verso 1 até o verso 4. Hebreus, capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto elevou mais excelente nome do que eles. Levantemos voz de adoração, cantando todos juntos o hino de número 230, Adoração.
Amado Deus, aqui nos encontramos nesta manhã, Pai amado, constrangidos pelo Teu Santo Espírito para Te adorar, ó Deus, pois não há outro Deus além de Ti. Nessa manhã nós Te adoramos, ó Pai amado, por todos os Seus atributos, ó Pai. Nós Te adoramos pela Tua força, pelo Seu poder. Nós Te adoramos, ó Pai, pela Sua graça e pela Sua misericórdia. Nós Te adoramos, ó Pai, pelo Seu amor, pela Sua bondade. Nós Te adoramos, ó Deus, pela Sua fidelidade para conosco. Nós Te adoramos, ó Deus, pela Sua justiça. Nós Te adoramos, ó Deus, pela Sua ira, posto que santa, Pai amado. Nós Te adoramos, ó Deus, porque, ó Pai, nesta terra não há outro em que nós possamos levantar vozes para reconhecer como Deus, porque só o Senhor é Deus. Recebe, ó Pai, todos os atos deste culto, ó Pai, como adoração ao Senhor. Que quando cantarmos, cantemos para o Senhor. Que quando orarmos, oremos apenas ao Senhor. Que quando lermos a Tua palavra, leiamos tão somente para o Senhor. Que quando ouvirmos da Tua palavra desta manhã, seja o Teu trono de graça para a Tua honra e para a Tua glória, Deus amado. Adorado seja não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Ainda em pé, momento de dedicação, eu farei leitura de Isaías, capítulo 9, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqueles que vieram preparados, enquanto nós cantamos o hino de número 248 no humilde presépio, podem trazer os seus dízimos e ofertas e depositar no gasofilácio. Hino de número 248 no humilde presépio. Grandioso Pai, estamos na Tua presença, Pai, nesse momento para trazer a Ti, Pai, as primícias de tudo aquilo que arrecadamos nesse mês. Sabedores, ó Pai, que ainda assim é pouco para tão grande benfeitoria, bênção, misericórdia e graça derramada sobre nós. Nesse momento especial, Pai, o qual celebramos o nascimento de Cristo Jesus, para vir nos redimir das nossas falhas, dos nossos pecados e das nossas transgressões. Nos colocamos, Senhor, diante de Ti, sabedores que precisamos melhorar, Senhor, que precisamos dar o nosso melhor, ainda assim é visto por Ti como trapos de imundícia. Pai, capacita-nos com o Seu Santo Espírito. Forge-nos, Senhor, para que venhamos a cada dia mais nos esmerar, única e exclusivamente em Cristo Jesus. E que esse culto, Senhor, seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Recebe, Senhor, esses dízimos, essas ofertas, para prosseguimento da Tua obra. E que até o dia em que Cristo venha, estejamos nós vigilantes, nos preparando. Tudo isso pedimos não no nosso nome, e agradecemos, no nome que é sobre todo nome, Cristo Jesus. Amém. A amada igreja pode se assentar.
Um novo dia amanheceu, não porque o mundo ficou melhor, mas porque Deus veio ao mundo. O Filho Eterno atravessou os séculos, entrou na nossa história e habitou entre nós. A esperança não é mais uma promessa distante. Ela tem nome, carne e rosto. Emanuel, Deus conosco. Hoje celebramos o presente que o Pai nos deu, o dom perfeito, a luz que faz tudo florescer. É Natal, Cristo nasceu. Um novo dia, um novo tempo, tempo de deixar nascer, olhar pra dentro, ver esperança naquele que faz tudo florescer. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal. Um novo dia, um novo tempo, tempo de deixar nascer, olhar pra dentro, ver esperança naquele que faz tudo florescer. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal. É Natal. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. Deus conosco está. Deus conosco está. É Natal. É Natal. No silêncio de Nazaré, a graça encontrou uma jovem comum. Maria não se exaltou, antes declarou: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus,
meu Salvador. O Deus Santo olhou para a humildade e, por pura misericórdia, fez grandes coisas. O Espírito encheu de vida o ventre de Maria, e o mundo inteiro passou a respirar esperança. Agora, como povo de Deus em todos os tempos, nós também adoramos na beleza da santidade do Senhor. Numa noite simples, em uma pequena cidade, veio ao mundo aquele por quem o mundo inteiro existe. O Criador, que sustenta tudo pela palavra do seu poder, se fez bebê, envolvido em faixas, deitado numa manjedoura. Não houve cálices, nem coroas, mas houve glória, porque ali estava o Salvador, manso e humilde, vindo para nos resgatar. O Natal nos lembra que Deus veio até nós para que pudéssemos voltar para Ele.
Rei, com todo o poder, mas do céu desceu, tornou-se um bebê. Não foi em hospital, nasceu num curral, só pra salvar a mim, a você. Olhem a estrela anunciando glória a Deus, pois já nasceu bebê Jesus. Cantem os anjos, tragam presentes. Glória a Deus, pois já nasceu bebê Jesus. Com todo o poder, mas do céu desceu, tornou-se um bebê. Não foi em hospital, nasceu num curral, só pra salvar a mim, a você. Olhem a estrela anunciando glória a Deus, pois já nasceu bebê Jesus. Cantem os anjos, tragam presentes. Glória a Deus, pois já nasceu. Olhem a estrela anunciando glória a Deus, pois já nasceu bebê Jesus. Cantem os anjos, tragam presentes. Glória a Deus, pois já nasceu bebê Jesus. De terras distantes, homens sábios seguiram uma luz que não era deste mundo. Guiados pela mão de Deus, caminharam entre montes e desertos até encontrarem um menino que nasceu para ser rei. Trouxeram ouro, porque ele é digno, incenso, porque ele é Deus, mirra, porque ele nasceu para morrer por nós. Diante de Jesus, toda a jornada encontra sentido e todo o coração se inclina em adoração. Hoje, como eles, seguimos a luz que nos conduz ao nosso reino. Três magos durante a sós, com presentes viemos nós, entre montes, campos, fontes de linda estrela pós. Linda
essa mirra de agreste odor, que na vida explique o fervor, singeleza, luz, beleza, exuberante amor. Naquela noite, o céu se abriu. Anjos romperam o silêncio do mundo, anunciando: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. A criação inteira celebrou o nascimento do Messias prometido, a luz que nenhuma escuridão pode apagar. O Natal é o testemunho eterno de que Deus não nos esqueceu. Ele enviou seu Filho para nos reconciliar consigo e restaurar tudo o que o pecado tentou destruir. Nas montanhas ao redor.
O menino da manjedoura cresceu, e onde ele passava, a vida brotava. Suas mãos curavam, suas palavras libertavam. Seu amor acolhia os que ninguém queria. Ele é o Deus forte, o príncipe da paz, o Salvador que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ainda hoje, Cristo transforma vidas, reconstrói corações e sustenta seu povo com graça infinita, porque para Ele nada é impossível. Nas tempestades, Ele caminha conosco. Nos vales, Ele nos toma pela mão. Quando os fardos parecem pesados demais, Ele nos carrega no colo. O Deus encarnado se tornou o nosso pastor, o nosso refúgio, a nossa força. Como está escrito, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Hoje cantamos porque não estamos sozinhos. Cristo é o nosso guia fiel.
Jesus, meu guia é, amigo e protetor Ele é, o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu Diante de tão grande amor, não podemos ficar em silêncio. A luz que nasceu em Belém agora brilha em nós. Cristo nos alcançou, nos salvou, nos transformou e nos enviou ao mundo como luzeiros da sua graça. Nesta manhã, abrimos o coração para que a luz de Jesus resplandeça em nossas palavras, em nossas ações e em toda a nossa vida. Que o brilho do Evangelho percorra a nossa cidade e ilumine muitos outros corações. Porque quando Cristo brilha em nós, o mundo vê a glória de Deus. Ah
seguro. Não importa o que acontecer, eu sempre vou crer na luz. Então deixa brilhar, brilhar, deixa iluminar, deixa Cristo mostrar, mostrar, novo caminhar, um novo viver, feliz, Ele vai te dar em todo lugar. Lembra da luz, deixa brilhar. Deixa brilhar, brilhar. Deixa brilhar, brilhar. Deixa brilhar, brilhar. Deixa brilhar, brilhar. Jesus brilhar. Jesus brilhar. Oh, glória, glória. Deixa brilhar. Somos imensamente gratos ao Senhor pelo trabalho do nosso maestro Lincoln, pelo trabalho dos 3 corais, pelos pais que têm se dedicado a trazerem seus filhos aos ensaios no sábado, aos nossos jovens, ao nosso coral Ian Frederic. Que bênção podermos colher o fruto do penoso trabalho, que bênção essa adoração tão cheia de alegria. Quero convidar você a ler comigo o Evangelho de João, capítulo 1, apenas um versículo, o versículo 14 vai ser projetado. Vamos ler juntos esse versículo da palavra de Deus. Vamos lá. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A linguagem humana é uma dificuldade para definir claramente algumas ideias. Há certos verbetes na língua portuguesa, na língua humana de modo geral, que é de fácil identificação, de fácil definição. Por exemplo, quando eu digo mão, nós sabemos o que é mão. Quando dizemos madeira, nós sabemos o que é madeira. Banco, todos nós temos ideia do que é, está no nosso imaginário o que é banco, isso está dentro de nós, um dedo, um sapato, enfim. Isso tudo é de fácil definição porque ocupamos os nossos sentidos todos e isso nos traz uma ideia muito rápida do que de fato estamos dizendo. Todavia, há outros verbetes, há outras ideias que exigem maior compreensão e não é de tão fácil identificação. São palavras, são ideias, são verdades que não se vê, que não se apalpa com o tato. Quando eu falo, por exemplo, de amor, é uma definição mais profunda. Quando eu falo de espírito, quando nós falamos da pessoa de Deus, isto exige um pouco mais de
elucubração, porque isto não está ao alcance dos nossos tato. Nós temos ausência de alguns sentidos, porque são ideias invisíveis, não apalpamos, não tocamos, escapam de alguns de nossos sentidos. Moisés, quando estava falando com Deus, ele desejava saber o nome de Deus, ele gostaria de ter uma compreensão maior de Deus, ele queria saber como ele poderia definir Deus ao próprio povo de Deus. Então ele pergunta: Deus, qual é o seu nome? E Deus vai dizer: eu sou o que sou. Isto é algo tão profundo, porque falta-nos no idioma humano, na linguagem humana, a capacidade de definir total, plena e cabalmente a pessoa de Deus, o ser de Deus. Quando falamos para uma criança sobre a pessoa de Deus, nós temos que traduzir em uma linguagem, usar conceitos, usar ideias, para que elas possam ter uma mínima compreensão do que é Deus, o Deus da nossa fé. João usa de uma linguagem extraordinária. João usa a linguagem filosófica para falar do Deus que se fez gente. Ele fala usando de um verbete muito conhecido na filosofia grega, a palavra logos, para falar, para expressar, para explicar o que é o nosso Natal, o que é o Natal do cristianismo, o que é o Natal do cristão. A palavra logos é uma palavra que surge de Heráclito, o filósofo, que significa razão, princípio de vida, força criativa, força geradora de vida, conhecimento, inteligência. O logos para Heráclito é que dá razão, é o que dá sentido, é o que dá valor, é a causa última, o fundamento de alguma coisa, o ser da coisa. Ou seja, essa expressão logos, ela é uma profunda definição dessa força geradora e criadora de vida. É uma força impessoal na filosofia, mas para o cristianismo, ele é o Logos de Deus, ele é o Verbo de Deus, ele é o próprio Deus. E o que é Natal, meu irmão? João vai apresentar Jesus como o Logos, contrariando os filósofos. Ele vai dizer que o Logos é o Verbo eterno, o Verbo é uma pessoa, o Verbo era Deus, o Verbo é o Criador, o eterno, o autoexistente, o glorioso, o santo, o eu sou. Portanto, o cristianismo lhe se distingue de todas as outras religiões e filosofias, porque o Natal é esta presença do glorioso, do eterno, visitando a imanência, a existência. É o céu baixando a terra, é o céu beijando o chão, é Deus tornando gente, é Deus aproximando-se da criatura, é o Criador entrando na história, é o Criador fundindo na criatura, é o Deus se tornando gente, é o Deus homem, é o homem Deus. Isso é Natal. Essas expressões tão lindas que nós ouvimos deste coral, fala desta glória, desse poder inaudito, dessa expressão gloriosa de Deus, porque o nosso Natal é Deus entrando concretamente na nossa história. Se esvaziou, foi encontrado numa manjedoura como bebê. O poderoso Deus, o Senhor dos senhores, o doador da vida, o Criador se tornou também humano. Ele é o nosso Natal. O Verbo habitou
entre nós. É isso que João está dizendo. É isso que nós cantamos. É isso que nós falamos. Esta é a expressão da proclamação da igreja. O Verbo se tornou e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Esta é a grande verdade do Natal. Este é o sentido do Natal. O eterno, o invisível, o grandioso se tornou gente, se tornou pessoa, habitou entre nós. Ele encarnou-se, ele se tornou gente. Esta é a nossa mensagem, esta é a nossa mensagem, esta é a nossa proclamação. Jesus, o glorioso Redentor. Meu irmão, minha irmã, você pode ter alguns conceitos religiosos sobre o Natal. Você pode ter uma noção bíblica sobre o Natal. Você pode ter um conhecimento razoável sobre o que a palavra de Deus diz sobre o Natal. Mas se você não tiver uma relação pessoal e profunda do Cristo encarnado, do Cristo que nasceu como bebê, do Cristo que viveu naquela terra sedenta, naquela terra rachada, naquela terra desértica, naquele tempo em que o Cristo caminhou nas estradas empoeirentas daquela região, mas ele foi para a cruz, e ele morreu na cruz, e ele foi para o túmulo, e o túmulo se tornou vazio porque ele ressuscitou. Se você não tem uma experiência profunda, se você não tem essa relação de pessoalidade, essa relação visceral com o Cristo da fé, eu quero dizer para você que você não tem uma boa compreensão do Natal. Porque o Natal é Deus entrando na nossa história, é Deus visitando as nossas vísceras, é Deus encontrando a nossa miséria, é Deus sarando e curando as nossas feridas, é Deus entrando na nossa história, transformando, renovando, santificando, justificando para a glória do teu nome. Isto é Natal. Que você possa ter um bom Natal, que você possa ter um glorioso Natal, que nesse Natal você possa reunir a família, reunir os amigos em torno de uma mesa farta, ou quem sabe não tão farta, mas que o seu coração esteja saciado, encharcado, com a alma totalmente tomada por essa graça inaudita do Deus que se tornou gente e habitou entre nós. Isto é Natal. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um bom Natal, que você vivencie essa experiência gloriosa, maravilhosa do Deus que se tornou gente entre nós. Eu quero concluir a minha fala lendo 1 Coríntios capítulo 1, os versículos de 18 a 25, porque o Natal, a manjedoura, aponta para a cruz de Cristo. E isto é a glória da encarnação. É a glória da encarnação que encerra no túmulo vazio. Diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, os versículos 18 a 25. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está, ó sábio, onde, ó escriba, onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus.
porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Glória, glória a Deus pelo Natal, pelo Verbo que habitou entre nós e que foi à cruz do Calvário e o túmulo ficou vazio porque Ele está glorificado com o Pai. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a um tempo de oração em família. Eu quero ver um movimento aqui das crianças procurando seus pais agora e juntando-se em famílias. Nós vamos ter um tempo, nós vamos encerrar o nosso culto pela manhã orando em família. O que nós vamos orar? Podem se movimentar. O que nós vamos orar? Nós vamos falar para que Deus nos abençoe neste final de ano, que Deus nos abençoe nesse Natal, que a graça, que o poder, que o amor de Deus seja revelado no coração dos nossos filhos, no coração dos nossos netos, no coração do nosso cônjuge, que vivamos, que encarnemos esta graça, esse poder inaudito de Cristo na nossa vida, na nossa família, na nossa caminhada cristã. Por favor, se você está sozinho aqui, adote uma família para você orar junto. Vamos ter um tempo de oração. Bênção. Isso, meus irmãos, vamos ter um tempo de oração. Ore aí com seus filhos, ore aí com a sua família. Bondoso Deus, eterno Pai, com profunda gratidão e alegria, colocamos-nos diante de Ti, Senhor, com os corações aquecidos pela Tua palavra, pelo que o Senhor comunicou-nos hoje acerca do Teu Filho bendito. Damos-te graças, glorificamos o Teu nome, porque
o Senhor se fez gente, o Senhor se fez homem, o Senhor conhece as nossas vicissitudes humanas, o Senhor conhece os nossos fracassos humanos, o Senhor conhece as nossas lidas, as nossas idiosincrasias, os nossos prejuízos. Ó Deus, tudo está patente aos teus olhos. O Senhor não apenas nos criou, não apenas nos formou, as tuas mãos não somente nos tocou, mas o Senhor em Cristo Jesus nos deu vida, e vida com sentido de vida. E nesta manhã, Senhor, nós glorificamos o Teu nome pela vida da nossa família, pela vida do cônjuge, pela vida dos nossos filhos, pela vida dos nossos netos, pela vida de nossos pais, pela vida de nossos irmãos. Damos-Te graças, damos-Te glórias, porque o Senhor não apenas nos criou, o Senhor não apenas nos deu vida em Cristo, mas o Senhor nos sustenta com as Tuas mãos fiéis. O Senhor nos abraça em tempos de fraqueza, o Senhor suscita força em tempos de fraqueza. Glórias, louvores ao Teu nome, Senhor. Damos-Te graças porque estamos findando mais um ano. E neste ano, Senhor, para tantas famílias foi um ano difícil, um ano complexo, um ano de prejuízos, de perdas, mas a Tua mão bendita, o Teu poder, a Tua sabedoria nos trouxe em vitória, em triunfo, porque o Senhor nos sustentou, o Senhor nos guardou, o Senhor nos trouxe até aqui, e nós dizemos glórias ao Teu nome. Ó Deus, aceite as nossas expressões de louvor, aceite, ó Deus, as nossas expressões de gratidão. Permita, Deus, que tenhamos um Natal em família, permita, Deus, que vivamos a expressão vívida, bíblica do Natal: é Cristo em nós, esperança da glória. Oramos assim, em nome de Jesus, amém. Quero convidar você a colocar-se em pé, quero convidar você a dar as mãos às pessoas que estão aí próximas de você. Nós vamos orar juntos a oração do Pai Nosso, e depois da oração do Pai Nosso, o reverendo Renato nos dará a bênção pastoral. Vamos só esperar os diáconos tirarem o púlpito aqui da frente. Convidando você também para que hoje à noite, às 19 horas, teremos um culto também com o coral. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E ao quanto ao mais, irmãos e irmãs, ide em paz, fiquem na paz, com o insondável amor de Deus o Pai. Que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, que a consolação e o poder do Deus Espírito Santo esteja sobre você, esteja sobre a sua casa, esteja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém.